Primeiramente, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um seminário dos ciclos seminários Física com Café. E hoje estamos aqui com a professora Roseli Barbosa. Ela é graduada em Biologia pela Faculdade de Adamantina, São Paulo. Tem mestrado e doutorado em Fisiologia Humana pela USP. Tem pós-doutorado em Fisiologia Comparativa pelo Instituto de Biociência da USP. Trabalha atualmente com a linha de pesquisa de estudo do efeito dos óleos essenciais das plantas da caatinga sobre a excitabilidade celular. Com vocês, o seminário Melatonina e Qualidade de Vida. Muito obrigada pela apresentação. Então, vou pensar um pouco a introdução e vou focar um pouco mais na minha pessoa, que tem a ver um pouquinho a minha história com a melatonina, né? Só pegando um gancho, né, Eduardo, antes de começar, ele falou assim que algumas pessoas perguntam se era melanina, né, que tem a ver com pigmentação. Eu vou mostrar hoje um pouquinho do papel da melatonina no nosso organismo. Claro que o Augusto me alertou, né, falou, olha, estudante de física, pega leve, porque eu não vou entrar em detalhes e mecanismo, só vou falar da importância, vocês vão esperar sair daqui com a mensagem do quanto ela é importante para o nosso organismo. E aí, até hoje, então, como o Eduardo perguntou, o estudo da melatonina, antes de Cristo, já tem estudos, relatos e vários conceitos, claro que distorcidos, que hoje já não se entende mais, mas antes de Cristo já se falava da glândula pineal, que secreta esse hormônio, e já se utilizavam os conceitos. Então, assim, não assim, eu falo dos livros, né? Livros de fisiologia, biofísica, os meus livros que eu utilizo na graduação, não tem nada falando de melatonina. Aonde tem? Tem um grupo da USP, que tem o livro de Fisiologia Humana. Lá na USP, o professor, que foi meu ex-orientador, fez um capítulo de melatonina. Então, vocês têm uma ideia, esse hormônio controla todos os outros hormônios. Caiu na circulação, ele age em todas as células. Por exemplo, o hormônio, tem o cortisol, tem alguns hormônios, tireoidiano não, mas estrógeno, nem todas as células têm, como os hormônios têm a chave fechadura. Então, os hormônios vão lá, abre a chavezinha para ter o contato com a célula. Nem todo hormônio entra nas células. A melatonina é o único hormônio que age em todas. Além da insulina, né, também que age, né, em todas as células. Então, melatonina, insulina, hormônio de crescimento. Mas é um hormônio que regula todos os outros hormônios. Então, eu fico assim admirada até hoje que não se tem nos livros didáticos, não se discuta mais sobre esse hormônio que é tão importante, tá? Então, vocês vão entender, eu vou dizer hoje para vocês o quanto é importante, espero que eu convença vocês que esse hormônio é muito importante, tá? Passa. Não tem, é computador mesmo. Então, tá aqui o cérebro. Então, assim, eu vou utilizar só aqui o meu dedinho, mas assim, o point não tá. Não, a varinha. Eu vou subir, é verdade, vou subir melhor. Vou explicar. Tem como você sentar ali e passando? Tá aqui o cérebro, né? A glândula pineal, que secreta a melatonina, ela está bem no centro do cérebro. Então, tem religião, se vocês procurarem na internet, que relata como a sede da alma. Isso foi colocado em Descartes, antes de Cristo também já colocava, por quê? Pelo ser no centro do cérebro, e ela não tem, por exemplo, as estruturas são dos dois hemisférios, direito e esquerdo. A glândula não, é só uma, então ela traz muito mistério, e por ter esse mistério, tem religiões que colocam a glândula pineal como a sede da alma. E ela tem essa ligação, claro, com os olhos, tem uma projeção desce até a medula, depois sobe, não vou entrar em detalhes das estruturas, mas ela recebe informação quando é dia e quando é noite. E ela é sintetizada no período noturno. E ela vai induzir o sono. Então, quando você fica sonolento, tem uma produção muito grande da melatonina. Durante o dia, eu vou mostrar já também, essa via do olho, o sol, né, a iluminação, ela inibe a produção desse hormônio. Agora, durante a noite, essa via é toda liberada e tem a produção do hormônio melatonina. Então, assim, as pessoas que dormem com luz acesa, isso prejudica a produção de hormônio. Então, assim, porque a luz
impede ou diminui a produção. Então, o correto é a gente, no período noturno, dormir com o quarto escuro, não claro. Tá? Por favor. Então, tá aqui, pode passar de novo. Então, as funções. Eu falei, e assim, sempre a relação para quem conhece, então eu falei que poucas pessoas conhecem, mas eu nem sei aqui. Quem conhece o hormônio melatonina e a melatonina? Levanta a mão aqui, por favor. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, né? Então, assim, eu posso ter subestimado, né? Mas assim, vocês viram que poucas pessoas conhecem. Então, assim, de quem conhece, garanto que quem conhece aqui, só pensa na melatonina com relação ao sono. Não é verdade? Ela não é só em relação ao sono. Então, envelhecimento. Então, muita gente, não aqui, mas assim, nos Estados Unidos é vendido assim. Você vai nas farmácias, você pode pegar como um suplemento alimentar. Então, as pessoas tomam aos montes. Por quê? Retarda o envelhecimento. Aí tem como neuroprotetor. Neuroprotetor é o que mais eu vou falar, porque a minha área, como foi introduzida, né, minha área é mais de neurociência. Então, a fisiologia mais um foco em neurociência. Então, eu vou focar um pouquinho na proteção neuronal. E também tem ação sobre hormônios, como eu falei para vocês. Então, de manhã vocês estão preparados para atividade. Tem que aumentar o metabolismo. Tem uma produção altíssima de cortisol. Se você for num laboratório, St. Lemos, for dosar 3, 4, começa 4 da manhã, 4, 5, tem um aumento desse cortisol. Quem vai induzir esse hormônio? Então, nossos hormônios todos têm ritmo de 24 horas. Quem indica que é 24 horas e induz esse ritmo dos hormônios é a melatonina. Sistema imunológico, né, também a proteção. E antioxidante, vou falar um pouquinho mais também na oxidação, que tem a ver com a neuroproteção. Tá? Próximo. Então aqui, se vocês colocarem na internet, né, o Augusto já comentou, assim, na época, olha, tá vendendo. Não é, aqui no Brasil não é vendido, a Anvisa não tem nenhum registro, não é permitido. Quem consegue é via internet ou quando vai para os Estados Unidos, porque lá em qualquer canto você encontra. Só que existe um perigo, porque tem um amigo meu que é professor lá na UFMA de Pimenta. Eu tomei melatonina, não teve efeito nenhum. Porque tem pessoas com relação à insônia, quando tomam melatonina, tem uma regulação do sono. Aí o que acontece? Então não é qualquer melatonina. Por quê? Tem umas que é farinha pura. Aí você não vai regular o sono. Aí o Augusto até perguntou para mim, e aí, vai saber? Daqui a pouco eu vou mostrar que existe equipamentos que detectam se tem ou não melatonina. Então, a boa melatonina é que tem melatonina, não farinha, né? Então, na internet, se você colocar melatonina, vai aparecer lá os montes, para vender via internet, não aqui no Brasil. Mas tem que tomar muito cuidado com a qualidade. Próximo. Então, só para falar um pouquinho para vocês dos estudos, já que, assim, comentei, né, que poucos conhecem, mas antes de Cristo já se tinha estudo. Por favor. Então, aqui, Heródoto, né, 300 anos antes de Cristo, aí colocou, né, primeiro os relatos foram como fluxo do espírito, fluxo da alma. Então, se vocês forem na internet, vai ver todos esses relatos antes de Cristo. Próximo. Aí tem Galeno, só que Galeno já relatou com o sistema linfático, ele já colocou um princípio fisiológico, né, da melatonina. Aí Descartes, já no século XVII, aí colocou também com a sede da alma, como os outros. Entretanto, ele foi um pouco mais além. Aí ele colocou, assim, os filósofos, né, foi filosofando, ele colocou, olha, a glândula pineal tem uma relação com os olhos. Então foi o primeiro. Lá no Instituto Louis Pasteur, onde eu fui, tem um desenho enorme. Então eles fazem questão de mostrar que, sabe, na França tem também, não só nos Estados Unidos, pesquisa e grandes cientistas, grandes filósofos, né? E aí tem bem grandão, onde eu fui no Instituto Louis Pasteur. E ele mostrou que esse hormônio cai na circulação, com um tubo, né, que ele não colocou circulação, mas era um tubo, e que regulava as funções do nosso organismo. Então ele foi mais além dos filósofos. Aí o Aaron Lerner, aqui, pode passar? Próximo. Pronto. Aaron Lerner e colaboradores, em 1959, que fizeram o isolamento, caracterização do hormônio melatonina da glândula pineal. Então, a partir desse momento, se tornou mais científico o processo. Daí, que vocês colocarem, então, não é tão conhecido, mas colocam por curiosidade na internet melatonina, né? Melatonin, N-I, né? Cadê? Só que, ó, tiro o A, que é em inglês, vocês vão ver que tem muitos artigos relacionados a isso. Por quê? Como eu disse para vocês, que
Alguém daqui da plateia, se quiser estudar melatonina, pode estudar, que tem muito para se fazer, uma vez que cai no organismo e vai agir em todas as células. Então, não se sabe ainda o que acontece com todas as células do nosso organismo. Então, tem projetos aí para meus netos, bisnetos, trisnetos, ainda gerações e gerações, para estudar melatonina. Por favor. Então, a melatonina, como eu comentei, durante o dia, o sol, o raio solar, no sol, onde tiver luz, inibe a produção. Durante a noite, tem a produção da melatonina. Nós estamos aqui o dia, barrinha clara, noite, barrinha escura, e essa produção. E dependendo se é verão ou se é inverno, então, no verão tem uma diminuição, porque tem o sol, só que depende de onde, né? Se a gente estiver falando nos polos, né? Então, não gosto de estiver falando aqui próximo do Equador, isso não serve, né? Por isso que eu falo assim, dos ratos, daqui a pouco eu mostro. Os animais, o ciclo a gente não vê, porque não tem tanta alteração desse hormônio. Mas se você descer para o sul, lá onde friou, ou perto do hemisfério, você vai ver que tem esse aumento da produção. E os animais sabem quando é dia e noite. Não só os animais. Nós, qualquer ser vivo que tenha produção de melatonina, o nosso organismo sabe quando é dia e quando é noite, com a produção da melatonina. Então, assim, ela regula tudo, como eu falei para vocês. Acasalamento. Então, os animais, quando tem clima muito frio, não tem como ter acasalamento. Então, se o rato, o ciclo de um mês, ou a ovelha, o cavalo, tem ciclo maior, todos os animais vão ter sua reprodução depois na primavera. O acasalamento, dependendo do ciclo, né? Em diferentes meses, mas todos têm na primavera, porque se for no inverno, claro que acaba falecendo o filhote. O próximo. Então, aqui nós temos atividade, né, e repouso. Então, é claro. Então, assim, a melatonina, ela reduzindo, aí o indivíduo entra em atividade. Então, o nosso organismo só sabe quando é dia ou noite, porque a melatonina sinaliza. Então, durante o dia não tem atividade. À noite presente, vamos repousar. Todo o nosso organismo é preparado para repousar. O próximo. Aqui, os bebês, não sei, claro, vocês já viram, né? Então, quando eles nascem, leva um tempo para eles dormirem de dia. Dormirem de noite, porque eles dormem de dia, noite. São pequenas horas, né? Então, ninguém dorme mais na casa também. Depois de 3 meses, ele começa a sincronizar. Por quê? A melatonina que vai sincronizar. Quem viaja também para outro país, tem a questão, ou quem não viaja para o país mais sabe, a questão do jet lag. Depois que a gente fala de jet lag. O fuso horário. O fuso horário, 2, 3 dias, deixa a pessoa toda bagunçada. Quem que fica bagunçado? Nosso organismo fica bagunçado porque a melatonina leva 2, 3 dias para sincronizar ela novamente com dia e noite. Isso daqui mostra a bagunça. Vamos mais lá de interior. Aqui está certinho, ó. 24 horas. Nas 24 horas eu tenho atividade, repouso. E aí o indivíduo tem o ciclo, colocar um rato, é desse jeito aqui que marca. Então coloca a atividade dele e repouso dele. E nós também. Aí o outro. E aí o que acontece? Se tiver tudo bagunçado, ou se a criança nasceu, ou se o indivíduo ficou cego, mas não tiver nenhum estímulo ambiental, ele começa a fazer isso. Por quê? Porque o nosso organismo tem um ritmo de 25 horas. 1 hora a mais do que o dia. E aí todo dia vai ganhando 1 hora. Então 25 horas, aí 1 hora a mais. No outro dia, 25 horas. Então depois de ciclar, então 12 dias, ele tem uma inversão, né? Depois de 24, ele novamente volta o dia. Porque sempre é 1 hora a mais. O nosso organismo, isso por que eu sei? Porque já tem pesquisa relatando. Então colocando lá, tem artigo na internet mostrando. Nosso organismo tem um ritmo de 25 horas. E o dia é 24 horas. Então sempre a melatonina, ela sempre ajusta. É como se fosse você pegar o relógio de pulso todo dia lá, ajustando. A melatonina faz isso, ajusta todos os dias. Se por acaso ela não ajustar, vai acontecer isso daqui, uma bagunça no nosso organismo. Aí só para mostrar, olha, então a ovelha, que tem um ciclo de 6 meses, ela acasala aqui próximo do outono e vai ter seus filhotinhos, seus filhinhos na primavera. Próximo. Por exemplo, o que eu falei, ó, cavalo, 11 meses, roedores, 1 mês. Então, os acasalamentos deles acontecem ao longo para que todos tenham a sua prole na primavera. Então, 11 meses, ele acasala aqui para depois ter o seu filho na primavera. O ratinho, como é 1 mês,
ele acasala na própria primavera e tem o seu filhote na própria primavera. E é o que eu vi quando eu cresci, nasci no interior de São Paulo. Então, na primavera é uma bagunça com filhote, tem muitos filhotes. No inverno você não vê isso, mas por quê? A melatonina inibe, que é uma ação anti ou pró-gônada. Então, ela inibe os hormônios, no caso estrógeno e progesterona, ou estimula, dependendo do animal, mas que todos têm os seus filhotes na primavera. Aí, aqui mostrando que, só que assim, eu trouxe a imagem, se vocês entenderem. Então, o olho, no caso nós, os roedores, os mamíferos, precisa do olho para a projeção e estímulo da glândula pineal. Já aves, eles não precisam. A glândula pineal são fotoreceptores, olha. Então, assim, não precisa desse estímulo do olho. Então, eu vou falar um pouquinho agora dessa via, mas falando só os mamíferos. Não vamos falar dos répteis nem das aves, tá? Por favor. Então, aqui também é uma via bem complexa, mas eu vou falar a importância, né? Mais para o Augusto aqui também, que ele sempre a gente comentou, mas eu não comentei. Então, nós temos aqui, ó, a via luminosa dos olhos. Aqui dentro, estruturas do cérebro. Supraquiasmático, para a medula e estímulo aqui da glândula pineal. Durante o dia, existe um carinha aqui chamado GABA, né? Uma carinha. Então, é ácido gama-aminobutírico. Ele inibe essa via. E durante a noite, próximo slide, é liberada. Então, o GABA, ele inibe, então não tem produção de melatonina durante o dia. Aí, à noite, ele é retirado, porque na ausência da luz, né? Toda a via é liberada, aí tem produção de melatonina. Então, por isso que o indivíduo, quando dorme com a luz acesa, essa via aqui, volta para o outro slide, essa via aqui é inibida e vai inibir a produção da melatonina pela glândula pineal. Por isso que não é interessante vocês terem estímulo luminoso. Então, assim, à noite é escuro. Qualquer estímulo luminoso pode atenuar ou inibir a produção de melatonina. Quais são as consequências? Como eu coloquei no início, a melatonina, envelhecimento. Então, indivíduo, noite mal dormida. Então, vocês que estão agora passando o processo, daqui a pouco AV1, AV2, final. Se você dormir bem, o processo de aprendizado ocorre no período noturno, quando você dorme. Então, tudo que você aprendeu durante o dia, você vai processar na noite. E uma noite mal dormida, então, assim, vai ter interferência no seu aprendizado. Então, são parênteses, assim, a ver com melatonina, mas tem a ver com os animais. Isso que, assim, um estudo rapidinho. Foi colocado o rato lá em um labirinto. 2 ratos, um controle e um experimental. O controle passou pelo labirinto, e o experimental também passou pelo labirinto, com as suas revistas, veio da onde? Não conseguiu achar a saída. Aí o que aconteceu? Esse rato experimental, o tempo todo, foi levado choque por alguns dias, quando ele dormia. Na hora que ele ia começar com sono, dava um choque, ele acordava. Então ele não teve um bom sono. Novamente foi colocado esses 2 animais no labirinto. Aí quem saiu primeiro? O rato que dormiu bem. Então, assim, e o rato que teve o tempo todo sendo acordado, por quê? Tem a ver também com a melatonina, e tem a ver com o sono. Então, o processo de aprendizado acontece no período noturno. Se isso for interrompido, vocês vão ter um retardo, então, vai ter uma deficiência no aprendizado. Então, por isso que é importante dormir. Sempre eu falo para os meus alunos, é bom, tem que estudar, organizar bonitinho os horários de estudar, mas não tirem as horas de sono, porque não vai ocorrer aqui um déficit, claro, do aprendizado, tá? Então, não adianta passar horas e horas e horas, então tem que respeitar, sim, o horário de sono. Próximo. Então, aqui, eu fiz mestrado como... Seu nome? O Otacílio me apresentou, né? Então, fiz mestrado, pós-doutorado, em 1900, faz tempo já, né? Aí, 2005, aqui é a universidade, aqui onde estão as residências, né? Próximo. Aqui, o Tipola, né? José Tipola Neto, foi o primeiro pesquisador a estudar a melatonina no Brasil. Então, assim, depois dele, claro, outras pessoas estudam muito, assim, tem vários núcleos de estudo, mas quem fez o primeiro estudo aqui no Brasil, claro, foi esse Tipola. E a esposa dele também, eu, assim, trabalhei com os 2, na verdade, e os 2 continuam trabalhando com a glândula pineal e a melatonina. Aqui é o grupo, né, na época, que fez comigo também, aqui na minha defesa. Próximo. Também desenvolvi pesquisa com o Instituto Butantan, porque, como eu falei para vocês, eu trabalhei com pineal, a glândula pineal, mas eu trabalhei mais com o esquema da síntese. Hoje, com o grupo da UES, a minha intenção é trabalhar com neuroproteção.
Então, assim, eu vou passar bem rapidinho alguma pesquisa, assim, bem superficial, não vou entrar em detalhes, do que, da síntese do que eu estudei, tá? Vou passar também um filmezinho do Tipola falando da importância da melatonina, tá? Próximo. Tem como clicar? Que é um filme. É uma pequena reportagem dele, falando sobre melatonina. Projetor tem som. É no controle. Olha lá, Manel. Estava saindo direto nele. Rapidinho. É porque tá. O som era da... É porque tá. É por causa do carro. Você tá usando VGA. Tá porque tá usando VGA. VGA não passa áudio. É HDMI. Eu falei que você ia colocar minha caixa. Eu entendi, você é o som do microfone. Não, eu fiz isso. hormônio que todos os seres humanos produzem, todos os animais em verdade produzem melatonina. E um dos seus papéis extremamente importantes é fazer. A melatonina há uns 20 anos. A melatonina é um hormônio que todos os seres humanos produzem, todos os animais em verdade produzem melatonina. E um dos seus papéis extremamente importantes é fazer com que a gente possa dormir de noite um bom sono. Para ele, a reposição do hormônio só pode ser feita se o corpo não estiver produzindo o suficiente. A orientação médica é fundamental. Para alguns tipos de insônia, melatonina é extremamente importante e poderia até resolver. Para outros, não. Para outros tipos de insônia, ela poderia até eventualmente agravar. Muita gente usa medicamentos sem indicação, segundo o presidente da Associação Brasileira do Sono. A gente não pode, de maneira nenhuma, preconizar o uso de um hormônio de uma forma indiscriminada e, o pior, em doses terapêuticas que nós, efetivamente, ainda não temos segurança para recomendar. As pessoas estão usando aleatoriamente como droga anti-envelhecimento, droga contra câncer e como suplemento nutricional, o que não está absolutamente correto. A Camila desconfiou, pesquisou bastante, pediu a opinião de outros médicos e decidiu tomar a melatonina. Trouxe do exterior, porque não encontrou para comprar por aqui. Qualquer farmácia dos Estados Unidos você encontra melatonina, não precisa de qualquer prescrição médica. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não tem registro da melatonina como medicamento. E por isso a venda é proibida no Brasil. No entanto, a lei permite que a pessoa importe para uso próprio quando existe a indicação médica, como é o caso da Camila. Mas, segundo o professor, a queda da produção deste hormônio é mais comum na terceira idade e pode afetar várias funções do organismo. Se você tem ou uma ausência de melatonina ou uma redução de melatonina, o animal ou as pessoas desenvolvem um quadro que a gente chama diabetogênico, que seria como que um pré-diabetes. Por essas e outras razões, os médicos do sono estão a favor da liberação da venda no Brasil. A associação apoia que a medicação seja efetivamente regulada, que a medicação seja padronizada, que as suas doses terapêuticas sejam efetivamente estabelecidas à luz do que os ensaios clínicos já demonstraram. O sono da Camila melhorou e muito. Hoje ela acorda descansada. A solução para o dia a dia eu encontrei, então eu mudaria nota 10. E quanto aos efeitos colaterais, eu não senti nenhum.
Vocês viram que é uma reportagem de Hoje em Dia, né? Que ele deu entrevista para esse programa. Mas aí, do que ele comentou, se regulamentasse a Anvisa, acho que teria menos problema com melatoninas à base de farinha, né? Então, assim, tivesse essa regulamentação. Então, vou falar um pouquinho, como eu falei para vocês bem no passado. Então, daqui para frente, eu vou falar um pouquinho da síntese, do meu trabalho que eu fiz sobre o papel do cálcio na síntese da melatonina. E vou falar também um pouquinho da proteção da melatonina. Então, a proteção das células e a proteção dos neurônios. Então, com o envelhecimento, então, Parkinson, Alzheimer, questão do diabetes, o envelhecimento causa dano. Então, assim, o indivíduo que está envelhecendo, oxidação. Então, melatonina como antioxidante. Isso ajudaria e ajuda, porque tem tratamento do Parkinson e Alzheimer, para diminuir a oxidação e a morte neuronal. Então, tem trabalhos. E claro que não tem medicamento, o medicamento é tomar melatonina, mas ainda não sai a dose, porque a dose para dormir, tantos miligramas, mas ainda estão fazendo estudos para a questão dessa neuroproteção em Parkinson e Alzheimer. E no diabetes tem pouco estudo, que é a intenção do eu e o grupo da UES trabalhar com diabetes e neuroproteção. Tá? Então, assim, a síntese, nós temos aqui a via do rato, do olho, projeção até a glândula pineal. A glândula pineal é mais exposta do rato, tá? Então, eu tirei algumas glândulas pineais do rato e estudei essa glândula pineal. Próximo. Então, aqui tem um trabalho, né, o efeito, né, do bloqueio dos canais para cálcio na síntese de melatonina. Então, a gente viu no trabalho mestrado, doutorado, que o cálcio seria importante para a produção da melatonina. Por favor. Então, aqui nós temos, eu não trouxe o aparelho que é feito isso, mas é uma cromatografia, um aparelho que detecta a melatonina. Então, para saber se a melatonina é boa ou não, né, precisa passar por esse aparelho de detector, aí vai ver o tempo e vai ver o pico da melatonina, dos outros metabólitos. Se não tiver nada, é porque não tem melatonina. Se apresentar o pico... Aqui eu mostrei, olha, melatonina no rato. Tá? E aí eu bloqueei os canais para cálcio. E eu vi que tem uma redução da melatonina, olha. Diferentes concentrações, reduziu. Então, nesse trabalho eu mostrei, olha, o canal para cálcio, cálcio que entra por esses canais, que é a célula. O cálcio só entra porque existe uma portinha para entrar, né, que são os canais. Próximo. Também utilizei, como eu trabalhei no Butantan, toxina, como aqui da Froneutra Negriventer, que bloqueia um tipo de canal, que é o canal tipo N. Próximo. E aí reduziu também. Então eu vi, olha, tem canais, o cálcio entra e o cálcio é importante para a produção. Então não só o cálcio, mas que tá, não sei se eu ouvi falar assim, na hora de dormir, próximo de dormir, toma um pouco de leite, que é bom. Isso tem base, não só pelo cálcio, mas porque tem um substrato que é o triptofano, que também está no leite, que ajuda na produção da melatonina, tá? Então, nesse trabalho eu vi que o cálcio é importante. Próximo. Também estudei outro tipo de canal, e pela toxina do conogeógrafos, que é o canal tipo T, e também, bloqueando ele, reduz a produção da melatonina. E aqui a soma de todos os eles, que aumenta ainda assim, a redução. Tá? Então aqui o controle experimental. Um trabalho também que eu fiz juntamente com o pessoal da Louis Pasteur, na França, que o triptofano hidroxilase, que é o substrato para a produção, que está presente no leite. Tá? Não é que só no leite, né? Nos alimentos como um todo, mas no leite também tem. Então modula, então, o triptofano hidroxilase, o triptofano. A triptofano hidroxilase é uma enzima, tá? Que ela modula, o cálcio modula essa enzima que converte o triptofano, que está presente no leite, depois na melatonina. Aqui, a Universidade do Pasteur, que eu fiquei 6 meses, próximo. Aí o grupo, no Brasil, referência Tipola. Aqui, lá na França, referência o POPV e a Mireille. Então lá é um grupo que estuda cronobiologia e é um grupo que anos e anos estuda a melatonina. Tá? Próximo. E aí, como eu falei para vocês, então assim, o triptofano que está no leite, que é o substrato, e aí o cálcio, ele vai agir uma enzima, triptofano hidroxilase, que vai desencadear depois o processo da melatonina. Tá? Então, se você tem produto, né, o substrato, vai depois ter a produção da melatonina. E no meu mestrado e doutorado, eu vi que o cálcio é importante e que ele age nessa enzima. Próximo. Aqui só um gráfico mostrando, né, que olha... Então, o cálcio ele age nessa enzima aqui, que é a triptofano hidroxilase, que é esse TPH.
Aí agora eu vou mostrar um pouquinho, então, só um resumo do meu trabalho, que eu fiz mestrado e doutorado, então viu que o cálcio é importante para a produção da melatonina. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a melatonina e as drogas, né, que ela desenvolveu na base da melatonina, na proteção, tá? Na relação ao Parkinson, Alzheimer e o diabetes. Então, efeito neuroprotetor de hormônio melatonina. Então, assim, tanto o Parkinson quanto o Alzheimer, todos sabem que tem morte neuronal. E também por oxidação, por estresse, aí tem um monte de outros fatores que podem levar, claro, geneticamente predisposto, porque nem todo mundo vai desenvolver Parkinson e Alzheimer. Mas, assim, uma coisa que acontece conosco todos os dias é a oxidação e morte celular, envelhecimento, né? Então, todo tempo está sendo oxidado, está sendo morte celular e a gente vai envelhecendo. E aí tem os antioxidantes que ajudam a retardar o envelhecimento. Por isso o pessoal está tomando aos montes melatonina para retardar o envelhecimento. Por quê? Então, poluição, estresse, radiação, todos eles podem tornar o elétron, que é estável, nós temos o elétron, né? O átomo, e aí tornar um radical livre, que é a gestão desse átomo, ou desse elétron, e tornando então a molécula estável. Então a melatonina, não só a melatonina, vinho, né? Que fala assim, vinho antioxidante. O que eles fazem? Eles protegem então as células. Nós temos aqui os radicais livres, que é o que aconteceu com aqui, né? E aí os antioxidantes protegem então a célula. Próximo. Aí aqui nós temos então o que significa essa proteção. Então, a poluição, radiação, o estresse, todos eles então injetam elétron, tornando então a molécula estável e promovendo então a oxidação. E os antioxidantes, então, eles acabam adicionando o elétron novamente e tornando então a molécula estável. Então, isso que a melatonina e os outros antioxidantes fazem com o nosso organismo, então ajudando então a proteger a célula. Então, a melatonina é capaz de reduzir lesões degenerativas das células no cérebro, né? Então, ratos, já foi visto isso, então ajudou na neuroproteção. Próximo. Há evidências de que efeitos deletérios de radicais livres do sistema nervoso central pode ser reduzido pela melatonina. Então, um estudo aqui em 2002 demonstrou que o modelo da secção do nervo ciático em ratos neonatos com tratamento de melatonina reduziu a perda de neurônios induzidos pela lesão periférica. Então, lesou, fez esse tratamento com melatonina, ajudou a proteger esse neurônio. Então, doença de Parkinson. Aqui eu trouxe um artigo, né, 2014, que a melatonina promoveu um efeito neuroprotetor. Tá? Claro que em animais foram induzidos ao Parkinson e depois tratados com melatonina. Próximo. Então, o que é o Parkinson? O Parkinson, só para vocês terem curiosidade, né? Então, nós temos aqui, tem uma substância chamada substância negra. Negra em inglês, negra no português. Então, nós temos aqui o cérebro, a base do cérebro, e é negro, é escuro, por isso que é substância negra. E a substância negra, o que acontece? Os neurônios morrem. Então, assim, se tivesse como parar essa morte celular, resolveria. Ganhou o Nobel, porque já esclareceu o problema do Parkinson. Então, os pesquisadores médicos sabem que morrem, mas não tem nenhum medicamento ainda para impedir essa morte dessas células aqui neuronais. Então, assim, o que se sabe que se pode fazer é o quê? Neuroproteção, no caso da melatonina, medicamentos para retardar. Mas o indivíduo acaba depois falecendo com dores, tremores. Por favor, próximo. Então, assim, olha aqui, melhor mostrando, né? Então, o corte, né? Vou separando o hemisfério direito e esquerdo. E aí nós temos aqui a substância negra e a projeção por todo o nosso cérebro. Aqui onde tem o corpo celular do neurônio e projetando o caudado, o lobo frontal. E aí esses neurônios aqui, então tem essa morte. E como morre, e pode ser atingido. Tem um filme que eu sempre falo para meus alunos na graduação, chama-se Tempo de Despertar, com o Robin Williams e o Al Pacino. Al Pacino? Al Pacino. E aí, só que no filme não mostra o Parkinson. Ele mostra que tem um vírus, que foi um período, acho que da década de 40, que teve um vírus que afetou essa substância aqui. Aí mostra todos os sintomas de parkinsonismo. E lá o pesquisador coloca, e começa, lá que foi a introdução da L-Dopa, que é a dopamina, né, que esse neurotransmissor aqui, ele libera a dopamina. E aí a dopamina controla todos os movimentos, a questão processamento das informações pelo córtex cerebral.
E aí no filme mostra que ele tomava L-Dopa para substituir a dopamina produzida por essa substância negra. Mas aí no final de semana é um bom filme, tá? Peça Tempo de Despertar. Mas é um vírus que afeta. Aí nós temos aqui, então, isso no Parkinson. No Parkinson eu mostrei rapidamente, eu não trouxe os dados, por quê? Porque ia ficar muito chato, vocês iam ver dados. Então eu só trouxe assim, ela protege um efeito antioxidante, protege morte neuronal, e aí quem quiser pode ir a fundo, né, entra no PubMed, lá tá cheio de artigos, melatonina e Parkinson, e agora melatonina e Alzheimer. É outro também, que morre os neurônios, aqui mostrando só na árvore, né, mas ao longo vai morrendo e ninguém também descobriu como faz para parar essa morte celular, neuronal. Também aqui nós estamos no núcleo do mesencéfalo, que é onde os neurônios, onde é produzida a substância, e se projeta por todo o nosso cérebro. Então, assim, essa morte do neurônio aqui vai causar danos a outros neurônios e levar à morte, tá? Aí a melatonina, então, por favor, pode passar a próxima? Então, foi feita melatonina, né, que ele viu que tem essa neuroproteção ocorrida pela neurodegeneração pelo Alzheimer. Então, o declínio da produção de melatonina está relacionado com o envelhecimento, portanto, aumentando o estresse oxidativo e os efeitos neurodegenerativos, degenerativos do envelhecimento, consequentemente, a doença do Alzheimer. Então, os testes têm bons resultados. Claro que não descobriu a cura, porque a cura aí realmente seria ótimo, e para muitas pessoas. Mas a melatonina é um medicamento que pode ajudar, né, como os outros, a retardar a doença. E aí, por final, vou mostrar então um pouquinho a melatonina versus diabetes. Diabetes é um estudo que eu comecei na UES, né, com um neurônio, que promove que o açúcar no sangue acaba oxidando as células neuronais e levando à morte neuronal. Então, o diabetes afeta os olhos, rins, sistema cardíaco, vascular, e também afeta os neurônios. Então, o indivíduo tem muitas dores, tem diabetes já avançado, tá? E aí, a gente na UES fez assim, animais com diabetes, é o que acontece no neurônio. Já é muito sabido, mas a gente mostrou lá, microscopia eletrônica, que tem a neurodegeneração. O que tem agora para ser feito é testar com a melatonina, que ninguém fez isso. Eu ainda não fiz aqui na URCA por falta de equipamento, mas o equipamento de registro eletrofisiológico há 2 semanas foi montado lá no Pimenta. Então, pretendo, depois do doutorado, que eu vou fazer parte do pós-doutorado, né, ficar um ano na Inglaterra, quando eu voltar, eu pretendo retomar a pesquisa juntamente com o grupo da UES, que é ver a ação da melatonina no diabetes. Então, o diabetes, ela promove aqui, ó, os neurônios saudáveis e os neurônios, aqui o axônio, afetado pelo diabetes. Então, o açúcar acaba então oxidando, aumenta esse açúcar na circulação, promove a oxidação e da bainha de mielina. E aí, o que acontece? Bainha de mielina é como a capa do fio, né? Se está encapada, aí a propagação. No neurônio também tem uma capa. Se acabar com a capa, a propagação fica lenta, que chama bainha de mielina. Então, nós temos aqui, um dos efeitos da diabetes é a neuropatia, com risco à úlcera dos pés, amputação, porque acaba lesando esses neurônios da periferia. Então, hipoglicemia crônica. Então, o órgão, como eu falei para vocês, olhos, rins, nervo, coração, vasos sanguíneos, todos eles são afetados pelo diabetes. Próximo. E aí, claro, claro não, né? É óbvio, quando eu falo óbvio lá, óbvio, mas lá na graduação da biologia, aqui não é tão óbvio. Então, o pâncreas está aqui próximo do baço, né, intestino. Ele é importante para a secreção do suco gástrico na hora que a gente está alimentando, então para digerir, né, as enzimas digestivas, e também secreta um hormônio chamado a insulina. A insulina que coloca para dentro da célula o açúcar. Então, se não tiver insulina produzida aqui no pâncreas, o açúcar fica fora da célula. E o organismo está como se estivesse morrendo, precisa de mais açúcar. E você já tem muito açúcar na circulação. Então, assim, aí causa danos. Então, quem está sofrendo aqui, quem está produzindo, aqui é um corte, né? As células que produzem insulina. Próximo. Então, o pâncreas é assim, ele secreta a insulina. Então, o açúcar está na circulação. Como eu falei para vocês, na célula, a célula não deixa entrar tudo que está no meio. Então, na circulação, é cheio de coisas que não entram na célula, ainda bem.
Porque se entrasse, mataria a célula. Só entra na célula quem tem a chave, como eu falei para vocês. Nem todo que está na circulação, hormônio, nem todos os hormônios que estão na circulação têm a chave para entrar na célula. Aí o que acontece? O açúcar que está na circulação só vai entrar se o pâncreas liberar a insulina e a insulina entrar entrar na célula, entrar e fazer o quê? Estimular a célula a produzir um transportador de açúcar. Aí o açúcar é transportado para dentro da célula. Então, se não tiver insulina, o açúcar não tem a chave para entrar na célula. E daí que o indivíduo fica com açúcar na corrente sanguínea, mas não tem açúcar dentro da célula. Aí, como se tivesse, assim, está faltando açúcar, porque o açúcar é energia para que ocorra todos os movimentos celulares. Se não tiver açúcar na célula, não tem como acontecer nada, morte celular. E aí, o indivíduo tem muito açúcar, mas não tem açúcar. Aonde tem que ter, que é dentro da célula. Então, o pâncreas, ele dá a chave para... Ele faz com que o canal, chama-se transportador, faça que o açúcar entre. Caso contrário, o açúcar não entra se não tiver insulina. Então, os resultados, aqui são os dados de uma dissertação de uma aluna minha de mestrado, já defendeu, né, já é uma mestre. E ela trabalhou não só com diabetes, mas trabalhou também com imobilização. Pegou o rato, além do diabetes, imobilizou e viu o que acontece com os neurônios. Então, nós temos aqui controle imobilizado, que passou a fita lá, diabetes imobilizado. Aqui é a glicemia, né? Então, assim, a glicemia do indivíduo rato, olha, está a 300 mg por decilitro. Isso no controle. Isso daqui é o controle porque está muito alto. Fica em torno de 90, então está na linha basal aqui. Desculpa, por semanas. Nas semanas, aqui de 0, foi medido vários dias na semana. Até, obrigada, se eu não ia falar. Até 6 aqui. Então, assim, nas semanas, foram colocadas 6 semanas e foram 2 anos ao longo. Induziu diabetes, no começo está baixinho, porque logo na indução, mas depois de uns dias de indução, olha só o que aconteceu com a glicemia. Então, aqui para dizer, olha, o rato está diabético. Aí, aqui, consumo de ração. Quem consome mais? Claro que o diabético e o diabético, os dois são diabéticos aqui. Por quê? Porque está faltando açúcar dentro da célula. Aqui eu acho muito interessante também, que a gente publicou em 2015 esse artigo, eu não trouxe aqui o título, mas é na Brazilian Journal, que é a A1 no Qualis, né? Aqui é um controle, mostrando, aqui são as células sem diabetes, ó, o rato controle sem açúcar na circulação. Aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, mas tá tudo quebrado. Aqui tá tudo inteiro, olha. Toda a borda inteira. Aqui já não, ó, partido, tá feio. Isso é que acontece o quê? O açúcar tá, no caso a oxidação aumentou, e tá degradando o neurônio. Aí o que a gente quer fazer nos próximos, ainda assim, tem muito para se fazer. É ver se a melatonina, como ela tem um efeito antioxidante, ela reverte esse quadro de degeneração neuronal. Tá? Então é um processo ainda que a gente vai fazer. Aí, sim. Então nós temos aqui também, aqui que alguém perguntou de biofísica, né? A parte de biofísica que eu faço fisiologia e biofísica, que é ver a atividade elétrica neuronal, olha. Então esse aqui é um rato controle. Aqui é fibra motora, sensorial. E aí, no rato imobilizado, aqui não tinha um diabetes, mas o diabetes é do mesmo jeito. Aumenta a fibra sensorial, tá? Porque a motora fica mais lenta do que um rato normal. Próximo. Então, aqui é o grupo que eu coordeno lá, né? Então, são os meus estudantes, doutoranda, mestrando. Aqui são todos iniciação científica. Biotério, que fornece nos ratos, que a gente sabe tanto, aqui também. O laboratório onde eu sou coordenadora é o laboratório de fisifarmacologia das células excitáveis. Eu trabalho tanto com neurônio e atividade elétrica neuronal, quanto com musculatura lisa, que é a atividade elétrica da musculatura lisa. Então, muito obrigada e boa noite de sono. Bem, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Professor Eduardo? Bom, parabéns aí pela apresentação.
falou no começo que a melatonina, ela parece que ela interage com todos os hormônios, é isso? Né? Ela regula. Ela regula todos os hormônios. Ela regula porque, assim, como eu falei, cortisol. O hormônio reprodutor, por exemplo, os hormônios, estrógeno e progesterona tem um ciclo de, no caso, 28, no período de 28 dias, sobe 10, então tem esse... Tem alguma coisa? Não? Tá valendo assim, acho que já se não pode. Então tem um ciclo de 28 dias. Então tem hormônios que tem ciclo, chama-se ultra ou infradiano ou circadiano. Então tem ciclo menores que 24, ciclo maiores que 24 e ciclo de 24. Então assim, esse ritmo de 24 horas ou de 28 dias ou de menos de 24 horas, quem que regula é a melatonina. Imagina se nosso ciclo hormonal reprodutor não corresse do jeito que ocorre. Não teríamos ser humano, porque assim, não teria ovulação, não teria fecundação e a gente não estaria aqui para contar a história. A melatonina que regula. É claro que o ovário precisa estar funcionando, mas ela diz, olha, dia, noite. Aí no período de 28 dias acontece, mas quem regula esse ciclo infracircadiano ou ultradiano é... mas ainda tá fácil, não tem problema, vou estar terminando só. É a melatonina. Todos os hormônios? Todos. Então, o meu filho ele tem déficit de crescimento. Ela também regula isso aí? Sim, o ciclo. Não que o hormônio, isso que eu falei pra você, né? Se o ovário tiver algum problema na liberação do hormônio, ela não vai aumentar ou diminuir, ela não vai regular a célula, não vai regular o funcionamento. Sim. O que ela faz é organizar a produção desse hormônio. O ciclo do hormônio de crescimento, se não me engano, também é à noite. Então, assim, tem um pico à noite. Mas quem faz com que seja à noite? A melatonina. Não, é que eu fiquei fazendo essa relação aí, né? Uhum. Até nesse período de férias do Vladimir, o Vladimir conseguiu dormir mais, né? Mais tempo. E ele conseguiu crescer um centímetro a mais. Pois é, eu e o Augusto, a gente discute muito isso, porque as escolas é terrível. Porque o indivíduo, principalmente a criança, precisa dormir mais. Você vê que o início dorme em torno de 12 a 13 horas por dia. E aí é o período de crescimento. Por que o adolescente dorme mais também? A gente acha que o adolescente é vagabundo, mas não é. Porque ele precisa dormir mais para crescer. E aí tem a ver com a melatonina. A melatonina, agora assim, tem um professor na USP, chama Mena, além do Tipola, só que o Mena trabalha com o crono, que é esse ritmo de 24. E aí ele fez um estudo, o prejuízo que é acordar, imagina, para estar 7 meses em sala de aula, tem que acordar 5h30, 6 horas. Então, prejuízo, os danos causados, porque crescimento, não só crescimento, aprendizado. Aí veio, porque o indivíduo tem um ciclo. Agora, se começasse no meio da manhã as aulas, que é o que na Inglaterra a gente está indo agora, 9 da manhã começa e vai até as 3. Perfeito. Aqui no Brasil deveria ser assim. Tá 9, claro que teria que mudar tudo. Mas não precisaria ser tão, assim, eu sou contra também, não precisaria ser tão cedo, porque o hormônio é afetado. Ó, eu te falei que tem um problema também de hormônio, né? Hipotiroidismo, no caso, né? O hormônio que estimula o aumento do peso, está muito alto, e o meu hormônio que me estimula a ficar magro está normal, certo? A tireoide diminuiu um pouquinho o tamanho, ela também entra nessa coisa, eu precisaria tomar, assim, é só... Não é que eu vou tomar não, certo? Não, mas assim, eu como sempre, porque eu não tomo remédio toda hora, é uma bagunça, não almoça. Agora, é bom que ela ajuda a regular, mas não que ela vai fazer, como eu comentei com você, o crescimento é a mesma coisa, não que se a tireoide não está funcionando direito, não vai ser ela que vai fazer a tireoide funcionar, mas vai ser ela que vai regular. Então, assim, não vai agir na célula e vai fazer que não é. Mas ela entra, assim, e ajuda, ela entra na tireoide, porque, como eu falei, ela entra em tudo. É um dos poucos hormônios que entra em todas as células. Porque, no caso, a insulina que eu comentei, ela age em todas as, porque toda célula precisa do açúcar. Entretanto, a insulina, ela age para poder a glicose. Agora,
A melatonina, ela passa pela membrana, ela não precisa de chá, ela passa pela membrana em todas as células e regula tudo. Certo. Aí, você está falando aí de diabetes, né? Eu me lembrei, eu vi recentemente uma reportagem que eles estavam falando que o Ministério da Saúde, aí, que regula a ANEL, né? Anvisa, diz que vai exigir o aumento do chocolate amargo, né? Porque o chocolate ele também trabalha nesse sentido de combater a diabetes. E a outra coisa também é que eu já tive um problema de pré-diabetes, né? Mas você tem? Eu tive. Mas assim, você tem diabetes, você não tem? Não tenho. Eu tive um problema de pré. Ah, o pré, eu tive o curso pé, porque existe o pé-diabetes, Não. quando o indivíduo já está com diabetes e afeta o pé, não? Tem pré-diabetes. Até porque, sim, Eu tive sim. pré. Aí, ainda antes de ser comprovado cientificamente, e eu só fui saber que foi comprovado cientificamente em 2006 na casa do Augusto, assistindo televisão com ele. Aí, estou mandando aí de mim, né? Alguma coisa assim. Aí, eu tomei durante 3 meses o chá da pata de vaca e eu nível age no pâncreas, a pata de vaca, ajuda as células a aumentar a produção de insulina. E tem alguns produtos que já são insulina, tem um produto que aí, eu não sei se é o caso da pata de vaca, mas tem umas que já tem a produção de uma insulina light, que é semelhante à insulina, e aí que ajuda a captar o açúcar. Aí você já tem tanto coisa assim que trabalha para combater a diabetes, porque tem que se preocupar tanto com a melatonina agora. Não, é só Não, mas neuroproteção. Na neuroproteção. Muito bem, pessoal. Alguém tem mais alguma pergunta? Só fazer uma ressalva. Boa tarde. Já existe a comercialização na manipulação, nas farmácias de manipulação aqui no Brasil, na Anvisa, de 1 a 10 miligramas. Porém, com prescrição médica. Não que seja no receituário de controle especial, mas que haja a prescrição. Tá. São massas daqui falam isso? Não. Fazem sim. Fazem. A forma, farmapele, Tá, não sabia. Porque assim, e essa reportagem tipo, é super recente, então eu acreditei. E também, o que eu li, sempre que foi eu não conhecia a farmácia de manipulação. E do que eu discuto com meus colegas que tem, até hoje eu não tinha ouvido falar que tinha farmácia de manipulação, tá? Só por isso. Mas agradeço a informação. Agradeço. A próxima palestra eu já vou falar, olha, a farmácia de manipulação já faz, tá? Os médicos já estão pediatras, eles já estão aceitando bastante prescrição da melatonina com as crianças. Muito obrigada pela informação. Mais alguma pergunta? Oi, estava falando. Não, é verdade, o Wilson, mas desculpa, eu falei o nome do professor. A gente tem um professor aqui que é craque para descobrir essas coisas. Ele conseguiu encomendar mesmo numa farmácia de manipulação, mas não foi aqui. Ele encomendou fora, mas eu acho que ele não tinha precisão técnica, não. Aqui já tem, né? E assim, eu tô usando melatonina, eu tenho um sono assim complicado. Eu durmo. A insônia mesmo, eu não tenho insônia no sentido de passar a noite sem dormir. Uma vez ou outra acontece que eu passo uma noite. A cada 10 dias eu passo uma noite praticamente sem dormir, mas meu sono é só de 5 horas por dia. Como eu dormi em torno de 2, 3 da manhã e os dias acordam às 6, então o que estava acontecendo? Eu estava dormindo 3, 4 horas por noite. Foi que a melatonina me ajudou. Eu estou conseguindo dormir um pouco mais cedo, tipo meia-noite, e aí eu consigo dormir até 6, 7, dependendo do dia, né? Então eu consegui regular meu sono, que eu estou dormindo 5, 6 horas por noite. Então assim, mas eu não estou indo para médico, né? Eu estou comprando melatonina 3 mg, eu percebi que metade dela já é suficiente para regular. Então na verdade eu devo estar tomando 1,5, né? Miligramas, que a gente fala?
1 miligramas, 12 miligramas no máximo. Mas eu não fui para médico, mas funcionou comigo. Simplesmente quando tem dor, que não adianta, né? Se eu estiver muito irritado com as coisas que acontecem aqui, aí imagina a melatonina que eu não mesmo. Mas eu estou usando por mim, assim, conversando com a Roseli, né? Claro. Conversando com ela, mas eu tomo. Sem prescrição médica. Mas falando da farmácia de manipulação, assim como as indústrias, também pode ter erro. E a farmácia também é bom ver o quanto se realmente tem a quantidade. Porque o que acontece? Os medicamentos não tem, às vezes tem ou tem pouco, porque você compra por 3, que eu também não sei o que você toma, se realmente é 3, né? Porque a do Augusto, eu só sei que o Tipo, que é o que passou na reportagem, que trabalha, ele toma a que aqui passou, eu cortei a reportagem no começo, mas há 20 anos, né, que ele trabalha, e também ele toma, assim que começou a trabalhar, começou a tomar, mas tem uma específica, porque ele vê que tem diferença e ele saiu dosando as melatoninas e viu que tinha muita diferença em diferentes marcas. É como assim fazer o Inmetro lá no produto. Fala que tem, mas não tem a quantidade, entendeu? O Brasil é complicado, o jeito brasileiro. Esse medicamento de manipulação, no caso da melatonina, ele acaba, se eu não tiver trimestral, ele é submetido a uma cápsula, chega em trimestral, uma cápsula é retirada daquela. Chega uma prescrição de uma melatonina de 30 cápsulas. A farmácia faz 31 cápsulas, porque uma vai ser retirada para a análise, para ver se realmente está tendo aquela quantidade de melatonina prescrita. Porém, aí tem gente que se arrisca de todo jeito. Mas existem os testes, que são, se eu não me engano, em Belo Horizonte, eles mandam para lá. Em Belo Horizonte é feito esses testes dessas cápsulas. Não só com melatonina, mas como todos os medicamentos passados na manipulação. Tu trabalha em farmácia? Eu sou farmacêutico e trabalho. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta ou colocação a fazer? Só pelo Deus. Olha, não vi nada. É o primeiro. Falo com o Augusto, né, que de todo cálcio que a gente toma, é bom sempre estar constantemente tendo cálcio na alimentação. Mas muito excretado, em torno de 90% que a gente consome é excretado. Só que se você consome pouco, é excretado, aí você absorve menos ainda, entendeu? Você tem que consumir, entretanto você tem uma excreção muito grande. Agora é claro, você tem que estar sempre alimentando com substâncias que tenham cálcio. Professora, eu não lembro bem agora qual foi o nome, se era GABA ou VAGA. GABA. Ele inibe a produção de melatonina enquanto se tem o estímulo luminoso, certo? Quanto tempo após o fim do estímulo luminoso é parada a produção de GABA? Então, quanto tempo depois dá? Tá. Depende, assim. O GABA, ele inibe. Deixa eu só, eu tô reorganizando porque o Tipola fez esse estudo lá. Porque assim,
Eu vou passando, se não responder, a gente volta e achei interessante essa pergunta. Porque assim, no estilo luminoso, você começou a produzir. Tem a produção basal. O ápice é meia-noite. Então assim, o indivíduo tomei 11 horas, agora meia-noite, a produção de GABA, se você for no pico da meia-noite, 1 hora, tem um estímulo luminoso muito intenso, o que acontece? Esse GABA, eu não falei o mecanismo bioquímico porque eu não quis entrar em detalhe, mas o GABA, na presença, no caso, ele estimula a produção de um outro agente, chama-se ICER. E é ele que vai inibir realmente a melatonina. Aí o que acontece? Se for antes do estímulo luminoso, não tem problema, que a melatonina vai continuar depois produzindo. Agora, se for meia-noite, tipo, ela fez isso com ratos. Ele pegou, estimulou ratos em diferentes horas da noite. Se for depois da meia-noite, não volta mais, porque não é só produz o GABA estimula, mas tem esse outro ICE que está dentro da glândula pineal, que é produzido. Então, depois da meia-noite, cai, esquece da capa basal. Se for antes da meia-noite, isso no roedor, não sei no humano, né? Porque ele publicou já esse trabalho. Aí depois da meia-noite, retoma aos níveis legais, não tem problema nenhum. Tá? Aí sempre fala, não, quando vai ao banheiro, coloca uma luz vermelha, né? Porque eu coloco qualquer coisa para não estimular tanto os olhos. Porque se estimular depois da meia-noite, nos roedores, ele se inverteu e fez todo o teste com dia e noite com os roedores. Agora, no humano, é claro que eu não sei, não conheço todos os estudos, mas com roedores é assim. E ele sempre comentava, os humanos também deve ser assim, já no meio do pico, se estimular, não tem mais retorno. Respondi sua pergunta? Sim. Mais alguma pergunta? Não, inibidor. Não, o ICE é outro, não é a ICE. Muito obrigada, então, pela atenção.